No CL News de hoje, 20 de novembro de 2020, recomeça hoje o hilário eleitoral com vistas ao segundo turno das eleições para prefeito. Presidente Bolsonaro mostra como fura a bola do MST. Venezuelanos roubam petróleo para fazer gasolina em casa. Olá, eu sou Cláudio Lessa, falando de Brasília. A confusão cibernética criada no dia 15 de novembro, manchando de maneira indelével a operação montada pelo inútil Tribunal Superior Eleitoral, continua repercutindo. Segundo se informa, o supercomputador da Oracle usado nas eleições deste ano e que atrasou a entrega dos resultados do primeiro turno, foi adquirido após a descoberta de uma brecha no sistema da urna eletrônica. A informação consta de uma nota técnica emitida pelo TSE. A brecha foi descoberta pela Polícia Federal, que participou de testes públicos de segurança da urna eletrônica entre 2017 e 2018. Um perito da Polícia Federal descobriu uma vulnerabilidade que permitia a obtenção da chave da criptografia dos arquivos da urna. Os detalhes estão disponíveis num relatório público no site do TSE. A vulnerabilidade foi corrigida e, ao final, foi feita uma série de recomendações para fortalecer a segurança das eleições, entre elas a de mudar o esquema de soma de votos. Portanto, segundo a desculpa oficial do ministro Luiz Roberto Barroso, este foi o motivo de se realizar a totalização dos votos num só lugar, mais precisamente em Brasília, em vez dos 27 estados considerados alvos possíveis de ataque. Para encurtar uma longa história, assim entrou em cena o supercomputador da Oracle, comprado em março deste ano sem licitação por 26 milhões e 200 mil reais e que acabou dando chabu na hora H, quando o algoritmo empacou e a máquina precisou ser desligada e religada. Mas veja, esta é a desculpa oficiosa e a repercussão não para por aí. Muitos deputados da base estão querendo explicações do próprio Lulu Boca de Viludo a respeito dessa monumental mancada. Já tem gente falando em CPI. Segundo se informa, a lei prevê 20 dias para que Barroso se explique. Vamos ver no que vai dar tudo isso. Pizza! Aliás, recomeçou hoje o hilário eleitoral que, de gratuito, não tem nada nas emissoras de rádio e TV para o segundo turno das eleições municipais. Até o dia 27, a transmissão ocorre em 57 cidades, com mais de 200 mil eleitores, onde não houve definição para prefeito no dia 15. Desta vez, os dois blocos fixos para a propaganda eleitoral, de 10 minutos cada, serão divididos igualmente entre os candidatos ao cargo de prefeito. O segundo turno está marcado para o dia 29 de novembro. Com apenas um celular, um hacker português de 19 anos, que cumpre prisão domiciliar no país dele, teria realizado o ataque cibernético ao sempre inútil TSE no primeiro turno das eleições municipais. Ele disse que teria atacado a Corte Eleitoral por diversão, porque o órgão anunciou o aumento da segurança após o ataque ao Superior Tribunal de Justiça. O hacker português disse que fez 2 ataques e que agiu sozinho. No entanto, os indícios de uma possível ligação do hacker com extremistas brasileiros estão sendo investigados pelo Ministério Público Federal e por técnicos do TSE, que estão apurando a invasão cibernética de domingo passado. Tendo em vista a intensa propaganda de que uma segunda onda da peste chinesa se aproxima, o Ministério da Saúde respondeu a um pedido de informação sobre quais ações serão adotadas pelo governo federal caso haja necessidade de endurecimento de medidas contra a disseminação da peste. Segundo a pasta chefiada pelo general Eduardo Pazuello, caso não haja mudança nas orientações para uso precoce de medicamentos, seguirá fornecendo a estados, municípios e ao Distrito Federal a cloroquina, a hidroxicloroquina e o oseltamivir. Enquanto isso, quase a metade da população da França não deseja ser picada por vacina alguma contra a peste chinesa, segundo pesquisa publicada por uma rede francesa de televisão. De acordo com a consulta, 46% das pessoas ouvidas não quer a aplicação do agente imunológico, enquanto 40% pretendem ser vacinadas, enquanto outras 14% ainda não tomaram uma decisão.
A justificativa, em grande parte dos casos, é pela falta de conhecimento sobre esses produtos que estão sendo desenvolvidos e pelo temor dos efeitos secundários que possam existir e que até agora absolutamente ninguém faz ideia de quais e quão graves eles possam ser. Como você viu aqui outro dia, o doutor Alessandro Loyola falando que uma imunização dessas, para ser eficaz e segura, demora de 5 a 10 anos para ficar pronta. É aquela história que ele contou, não tem como você assar um bolo que precisa de 45 minutos no forno em menos tempo. Na live transmitida ontem nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre os países que recebem os produtos brasileiros e citou a França ao se referir ao país como sendo, abre aspas, o principal obstáculo, fecha aspas, para a concretização do acordo comercial do Mercosul e da União Europeia. A França defende, junto a outros países da União Europeia, que o Brasil assuma compromissos ambientais, que, como você sabe, é apenas uma cortina de fumaça para a proteção dos interesses agrícolas franceses, que perderão muito com um eventual acordo Mercosul-União Europeia. Bolsonaro fez a transmissão ao vivo do Palácio do Planalto ao lado do ministro da Justiça, André Mendonça, e do superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva. Bolsonaro também se referiu à entrega de títulos de posse de terra realizada esta semana em Flores de Goiás e contou como o governo está furando a bola do criminoso MST. Isso tem sido feito quase que semanalmente. E digo a vocês todos que o nosso governo, em 2 anos, já entregamos mais títulos que governos de 20 anos anteriores. Então, nós estamos libertando o sem terra do jugo, governamental, do jugo do MST. Vocês podem ver que diminuiu, quase inexistente, o número de invasões de terra por parte do MST. Então, em parte, em grande parte, é em função disso. Estamos dando dignidade ao homem do campo. O vice-presidente Hamilton Mourão também falou hoje sobre o comércio ilegal de madeira no Brasil e disse que o governo tem sua parcela de culpa no desmatamento na Amazônia. Abre aspas. Lógico que tem, governo sempre tem. Tudo que acontece ou deixa de acontecer é culpa do governo. Isso é normal, fecha aspas. Sobre o que o governo pode fazer para combater o desmatamento ilegal, o vice-presidente pontuou que a estratégia do governo é estrangular o comércio, fazendo a mesma coisa que se faz com o narcotráfico. O vice-presidente disse que é o que está sendo feito na Operação Verde Brasil, abre aspas. Já foram 175 mil metros cúbicos de madeira apreendida. Isso é madeira que não acaba mais, fecha aspas. Por falar no vice-presidente, Hamilton Mourão informou hoje que a Polícia Federal e a Marinha vão intensificar a fiscalização nos rios da Amazônia para combater o desmatamento ilegal na região. Mourão, que também é presidente do Conselho Nacional da Amazônia, se reuniu com o superintendente da PF no Amazonas, Alexandre Saraiva, e o diretor-geral da corporação, Rolando Alexandre, para acertar os detalhes da operação. Mourão destacou que o foco é combater a exploração de madeira ilegal, a principal causa do desmatamento na região. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que a geração de empregos no segundo semestre de 2020 pode fazer o fazendão fechar 2020 perdendo menos postos de trabalho do que na recessão de 2015 e 2016. Guedes voltou a defender a desoneração da folha de pagamentos e criticou o Congresso Nacional por interditar o debate sobre o tema. De acordo com o ministro, o Brasil pode terminar o ano com o fechamento de cerca de 300 mil postos de trabalho. O ministro da Economia afirmou também que o governo avalia usar parte das reservas cambiais para diminuir a dívida pública, que deve atingir 96% do Produto Interno Bruto em 2020. O motivo são os gastos extras com a empulhação da peste chinesa. Guedes salientou que a meta do governo é reduzir o passivo já no próximo ano através de privatizações, desalavancagem de bancos públicos e reformas econômicas. Paulo Guedes alertou que, sem reformas, o Brasil não conseguirá equilibrar as contas antes de 2027. Em dezembro deste ano, o movimento de voos no Fazendão deve atingir
80% do resultado registrado no mesmo mês do ano de 2019. A projeção foi apresentada pelo secretário da Aviação Civil durante um seminário promovido pelo Ministério da Infraestrutura sobre as perspectivas do setor. A aviação civil chegou a registrar quedas superiores a 90% em razão da fraudemia da peste chinesa. A média de 2.500 voos diários caiu para cerca de 200. O secretário da Aviação Civil calcula que os voos internacionais devem ter uma recuperação de 45%. E essa retomada mais lenta acontece por conta da indefinição em outros países. O plenário do Senado Federal aprovou por unanimidade, 70 votos a 0, o projeto que transfere recursos da União a estados e municípios para compensar as perdas de arrecadação provocadas pela chamada Lei Candir. Agora a matéria segue para análise na Câmara dos Deputados. O projeto, de autoria do senador Wellington Fagundes, regula o acordo firmado no infame STF entre a União e o Fórum Nacional de Governadores. O projeto permite a transferência de 65 bilhões e 500 milhões de reais da União aos entes federados. A chamada Lei Candir isenta do tributo ICMS os produtos e serviços destinados à exportação. Como o ICMS é um imposto estadual e o decreto é federal, ficou acertado que a União compensaria os estados por essa perda. Um convênio assinado hoje entre o Ministério das Relações Exteriores e a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais vai facilitar o acesso às certidões de nascimento, óbito e casamento por cidadãos brasileiros no exterior. Hoje, as embaixadas e consulados brasileiros em mais de 130 países já servem como intermediários para serviços como a emissão de CPF e o registro de brasileiros nascidos no exterior. O acesso de fora do país a certidões registradas no Brasil, no entanto, ainda depende de um processo moroso, envolvendo custos com despachantes e envios postais. Agora, o novo convênio permitirá que as representações diplomáticas tenham acesso direto à Central Nacional de Informações do Registro Civil, a base de dados que reúne todos os atos de nascimentos, casamentos e óbitos feitos por todos os cartórios brasileiros. Com isso, será possível pesquisar, solicitar e receber certidões de modo automatizado. Você que tem simpatia pela esquerdalha, vá em frente, aperte os números desses canalhas na urna e veja a mágica da tragédia aparecer. Agora, além da falta de comida e de remédios, acredite se quiser, o desespero dos venezuelanos é por gasolina. A falta do produto levou o povo a roubar petróleo de campos que pertencem à PDVSA, a estatal do país comandado pelo ditador comunista Maduro, para refinar o produto em casa e fazer a própria gasolina. A Venezuela já foi um dos maiores produtores de petróleo do mundo e o produto chegou a ser distribuído aos cidadãos de graça por décadas, graças aos subsídios. Você viu que ontem a imprensa ficou pianinho com as eleições nos Estados Unidos e os graves acontecimentos que eu publiquei aqui para você no CL News, como forma de manter você bem informado sobre o que realmente está acontecendo nos Estados Unidos, algo que a Globo Lixo, a Band China e outras não querem. Elas querem apenas bater na tecla de que Joe Biden venceu a eleição e de que não houve qualquer tipo de irregularidade. A extrema imprensa está agora mais interessada em insistir na propaganda fake de uma segunda onda de peste chinesa em pleno verão brasileiro. Essa turma não tem jeito. Agora, a partir das notícias de ontem, quando foi anunciado o início da mega judicialização contra as maciças fraudes eleitorais ocorridas nos Estados Unidos, é preciso chamar a atenção para outro ângulo da questão. O problema não é nem a vitória de Donald Trump, mas sim uma eventual, ainda que remotíssima, confirmação do nome do democrata Joe Biden e da sua vice Kamala Harris. Se Joe Biden acabar sendo confirmado, ele vai abrir um período presidencial muito enfraquecido, tanto diante da população quanto no Congresso. O Partido Democrata, como você já deve ter percebido, está rachado ao meio. Existe uma ala que não aceita de jeito nenhum o posicionamento radical de esquerda que o partido assumiu.
e que abre caminho para que Biden, completamente senil, que não fala coisa com coisa, seja engolido vivo pela sua vice Kamala Harris. Esta, sim, uma esquerdoide radical para ninguém botar defeito. Aliás, como eu já informei aqui, os norte-americanos radicais de esquerda, como os racistas e terroristas do Antifas e do Black Lives Matter, já estão fazendo uma grande pressão sobre Joe Biden, mesmo sem ele ainda ter a confirmação, o que pelo andar da carruagem, como você viu ontem, não vai ocorrer. Mas, de qualquer forma, isso tudo pode dar uma encrenca federal sem tamanho. A Justiça Federal no Amapá determinou o afastamento da atual diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica e dos diretores do Operador Nacional do Sistema por 30 dias. Para a Justiça, os gestores podem interferir nas investigações sobre a causa do apagão no Amapá. O ONS é responsável pela coordenação e controle da operação de geração e transmissão de energia elétrica. E a ANEEL foi criada para regular o setor elétrico brasileiro. Para o juiz federal João Bosco Costa Soares da Silva, abre aspas, houve completa omissão ou, no mínimo, atuação negligente dos órgãos de fiscalização do sistema energético, fecha aspas. E a fiscalização remota prevista no contrato de concessão firmado com a empresa Linhas de Macapá Transmissora de Energia S.A. mostrou ser totalmente ineficaz e insuficiente. Na avaliação do magistrado, a situação vivenciada pelo Amapá poderá se repetir em outras unidades da federação. Por outro lado, o presidente Bolsonaro deverá editar uma medida provisória para isentar os consumidores do Amapá do pagamento da conta de luz este mês. O Senado também aprovou um projeto de lei que prevê compensações para os consumidores atingidos pelo apagão no Amapá. A proposta estabelece créditos na conta de luz até que a energia elétrica seja integralmente restabelecida no Estado. Além disso, o texto prevê medidas para outros estados em casos semelhantes. A Corregedora-Geral do Ministério Público Federal, Eliseta Maria de Paiva Ramos, determinou que a Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná envie cópia da base de dados da operação. A atividade é parte de um procedimento interno aberto para verificar se houve irregularidade na atuação do grupo. As informações sigilosas da investigação motivaram uma queda de braço entre os procuradores de Curitiba e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A Corregedoria-Geral, no entanto, afirma que os dados não estarão à disposição do PGR Augusto Aras. Os recentes ataques de hackers a servidores computacionais e a bancos de dados de órgãos públicos acenderam o alerta sobre a segurança da informação nos três poderes. O Grupo de Resposta a Acidentes Cibernéticos, que monitora o ambiente virtual de sites do governo brasileiro, registrou 20.645 notificações, 5.128 incidentes e 2.096 vulnerabilidades envolvendo entidades governamentais no âmbito federal. Os incidentes são classificados como indisponibilidade, abuso do site, quando a página ou o conteúdo são desfigurados, vazamento de informação, fraude, scan, que consiste na varredura e coleta de informações, além de outras modalidades criminosas virtuais. Bom, mas agora é hora de tirar as crianças da frente do celular ou do computador, porque o destempero do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, foi além dos limites, o que fez, claro, o vídeo viralizar na internet. Marcelo Crivella ficou muito bravo, além da conta, quando atacou o desgovernador paulista Joãozinho Tranca-Rua de Setung por causa das OS, as Organizações Sociais de Saúde. Esse discurso vagabundo, mentiroso! Eu entrei na justiça contra esses vagabundos. Também eles vieram. Eu tenho dinheiro para pagar os funcionários, eles pegaram, pagaram o fornecedor, tinha que pagar já 10 de dezembro. E faltou o dinheiro. E não foi paga do OS. Sabe de quem é SOS? SOS de São Paulo, é do Dória, viado, vagabundo!
Mais tarde, o prefeito do Rio de Janeiro pediu desculpas ao maníaco do Morumbi pelos excessos. Crivella afirmou que a fala foi um momento de revolta pela OS reter o salário de médicos e enfermeiros, mesmo tendo recebido da prefeitura. Em tempos de pandemia, disse Crivella, isso pode custar vidas. A partir de agora, as apostas nas casas lotéricas também podem ser pagas com o Pix, sistema de pagamentos instantâneos que começou a funcionar plenamente esta semana. Segundo o Banco Central, sempre que o cliente quiser pagar um jogo lotérico, ele terá o Pix como opção. O pagamento com o Pix já está valendo, mas depende de as lotéricas estarem preparadas para receber esse formato de transação. Uma lutadora de MMA, Brisa Merlo, foi assaltada no centro de Mar del Plata, na Argentina, e decidiu ir atrás do ladrão, que foi contido pelas pessoas que estavam na rua. Ao alcançar o trombadinha, Brisa aplicou nele alguns golpes de jiu-jitsu e o segurou até a polícia chegar no local. A lutadora de MMA, de 20 anos, tinha acabado de sair do trabalho quando foi assaltada. Aos gritos, disse a ele, abre aspas, seu FDP, vá trabalhar. Estou trancada o dia todo trabalhando para você me roubar em 3 segundos. Fecha aspas. A fraudemia da peste chinesa e a crise econômica gerada por ela farão com que mais 130 milhões de pessoas cruzem a linha da pobreza extrema em 2020 e 2021. Segundo a ONU, este será o primeiro aumento da porcentagem da população mundial que vive nestas condições desde 1998. A ONU prevê um impacto muito mais duradouro da crise econômica do que a da sanitária e calcula que quase 70 milhões de pessoas passarão a viver na pobreza extrema até o final deste ano, acontecendo o mesmo com outras cerca de 60 milhões em 2021. Um homem foi espancado e morto por 2 seguranças de uma unidade do supermercado Carrefour. O caso aconteceu na noite de ontem em Passo da Areia, Porto Alegre. Os 2 suspeitos, um de 24 anos e outro de 30 anos, foram presos em flagrante. Um deles é policial militar, enquanto o outro é segurança da loja. A investigação trata o crime como homicídio qualificado. Segundo relatos, o fato aconteceu depois que João Alberto Silveira Freitas, um negro de 40 anos, se desentendeu com uma funcionária da loja e ela chamou a segurança. Para o pai de Beto Freitas, a morte do filho foi um episódio de racismo. No entanto, a delegada responsável pelas investigações disse não se tratar de racismo. Nesta sexta-feira, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, o vice-presidente Hamilton Mourão lamentou a tragédia com Beto Freitas, mas disse também que não acredita que o episódio tenha sido provocado por racismo. Agora, se você me permite, na minha opinião, quando eu observo que não existe Dia da Consciência Branca, nem latina, nem asiática, nem indígena, o que aconteceu foi mais uma evidente demonstração de despreparo profissional dos envolvidos, num fazendão onde a educação, o preparo, o aperfeiçoamento pessoal estão sempre colocados de lado. Simples assim. A Polícia Federal realizou hoje a Operação Vácuo para apurar fraudes na compra de equipamentos hospitalares superfaturados pela Prefeitura de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. A principal empresa investigada teria vendido 2 ventiladores e alugado outros 10 para a Prefeitura. Mas o preço de 6 meses do aluguel, no entanto, supera o valor da compra. Existe ainda a suspeita de que parte do material não tenha sido entregue. O prejuízo é de, no mínimo, R$414 mil. A polícia de Tallahassee, no estado americano da Flórida, anunciou a prisão de 178 indivíduos durante uma operação de combate ao tráfico humano em grande escala. O chefe de polícia disse que 106 pessoas foram acusadas de crimes. 72 enfrentarão as acusações na Justiça Estadual e 19 na Justiça Federal. As acusações incluem a produção de pornografia infantil, tráfico humano de menores para sexo e solicitação de prostituição. O tráfico humano sexual é uma indústria que movimenta 150 bilhões de dólares em todo o mundo. E nós estamos chegando quase ao fim deste CL News, mas eu quero pedir a você mais uma vez que, por gentileza,
Não se esqueça de se inscrever no canal, de acionar o sininho, dar o seu like, o seu joinha e de compartilhar também esse canal com seus parentes, seus amigos e contatos. Nós precisamos crescer e atingir cada vez mais brasileiros com um panorama informativo que dê as notícias sem máscara, sem disfarce, sem enganação. Agora, a sua contribuição a partir de R$ 5,00 mensais, ou mesmo o que a sua generosidade permitir, também é fundamental para manter o CL News ativo, positivo e operante. Desde já, muito obrigado pela sua parceria. Ah, e mais uma coisinha. Veja esta imagem. Este Corsa saiu da concessionária sendo um Chevrolet. Mas graças à ideologia de gênero, ele se autodefine como sendo um Audi. E se você disser que ele não é um Audi, então você é um corsafóbico golpista de ultradireita. Até a próxima.